Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade então ao nosso curso de matemática. Aula de hoje, função composta. Beleza, vamos lá. O que é uma função composta? Bom, é quando tem uma função dentro de uma função. Como assim? Vamos supor que eu tenha f de x dado e eu tenha uma g de x dado. Tá? São duas funções diferentes. Se eu tiver, por exemplo, um f de g de x, olha que loucura. Um f de g de x, eu tenho uma função composta. Perceba que o f de x, eu consigo descobrir o f de 3, por exemplo. Quando eu quero o f de 3, eu pego o 3 e coloco no lugar do x. Aqui, ao invés de colocar no lugar do x, eu vou ter uma nova função. É uma função de uma função. A gente tem uma segunda forma de olhar para isso daí. A gente pode chamar de f bolinha g. Que a galera costumeiramente chama de fog, né? E é isso. Tudo bem? Essa é a nomenclatura de uma função composta. Johnny, entendi mais ou menos. Vamos pensar assim, ó. Lembra daquele diagrama que a gente fazia lá em relações? Que tem a bolinha e os elementos lá dentro? Então, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, vai. Se liga. Vamos supor que esse é o conjunto A, e esse é o conjunto B, e esse é o conjunto C. Dentro do conjunto A tem todos os elementos x, né? Não vou enumerar todos eles, mas tem vários elementos x. Quando eu vou do A até o B, o que acontece? Acontece uma função, lembra disso? E essa função é dada em um y. E esse y, quando é uma função, a gente chama de f de x. Mas agora imagina que depois desse b a gente faz isso de novo. Uma nova função, um g de x agora, uma função g. Agora o que a gente vai ter? A gente vai ter uma função de uma função. Tudo bem? Então, se eu for direto do A para o C, é isso que eu chamo de uma função composta, vamos chamar de função H. Isso daí vai ser uma função composta. É uma função GOF, né, nesse caso. Por quê? Porque eu estou fazendo o f de x de g de x. Então, qual é o grande lance da função? Não precisa ficar com medo. Lembra, a função é um tipo de relação. Então, eu tenho dois conjuntos e existe uma regra para relacionar dois elementos desses conjuntos. Essa regra é chamada de função, tá? É como se fosse uma maquininha que eu colocasse o número e saísse outro. Eu fizesse algumas expressões numéricas e saísse outro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o elemento, passando por uma maquininha, achando essa função. Pegando essa função inteira, botando em outra maquininha. E aí encontrando uma terceira função. Então, a função dentro de uma função é uma função composta. Meu Deus, Johnny, estou com medo disso, do que isso pode levar a gente. Não precisa ter medo. Porque agora eu vou mostrar um exemplo e tudo vai fazer sentido. Espero eu. Então, exemplo. Vamos supor que você tenha a função f de x é igual a 2x mais 1. E você tem a função de g de x, que é x mais 2. E você tem a função f de x, h de x, que é a função fog. Tá? Que é a função f bolinha g. Eu quero saber quanto é h de x. Vamos lá. Quanto é h de x? Então vamos lá. Ó, vamos com calma, tranquilidade. H de x é a nossa fog. E o que é fog? É f de g de x. Tudo bem? E quanto é g de x? G de x é x mais 2. Então o que eu quero descobrir? O f de x mais 2. Se fosse um 3 aqui, o que você faria na f de x? Você não ia substituir o 3 no lugar do x? É isso que você faz, meus queridos. Então vamos lá. 2 vezes x
Só que no lugar do x eu coloco o x mais 2. Mais 1. Perceba, o que eu fiz? Eu peguei o x e no lugar dele eu coloquei a função inteira g de x. Tudo bem? E aí se tornou essa galera. Olha lá que legal. Isso vai dar 2x mais 4, né? Fiz o chuveirinho, ó. 2 vezes x é 2x, 2 vezes 2 é 4. Mais 1. Então, a nossa h de x vai ser dado por 2x mais 5. Tranquilidade, sem problemas? Nenhum, né? Então, qual que é o lance? Ao invés de substituir um número, eu vou substituir uma função. Perceba. Vamos supor que eu tenha uma j de x. E essa j de x seja o GOF. E agora, José, você acha que o j de x é igual a h de x? Perceba. E GOF não é f de g de x. GOF é g de f de x. E o quanto é f de x? Então é g de 2x mais 1. Se isso daí fosse um número, por exemplo, 3, o que você faria? Você não ia substituir o 3 no lugar do x? Faz a mesma coisa. Só que ao invés de substituir o 3, substitui o 2x mais 1. Então, 2x mais 1 mais 2. Então, o nosso j de x vai ser 2x mais 3. Perceba que são coisas diferentes. Então, a primeira função composta na segunda é diferente da segunda função composta na primeira. Não confunda isso. Tudo bem? Show? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Já que isso daqui não é brincadeira, mas não tem segredo. Exemplo 2. Vamos ter a função f de x é igual a x mais 1. E g de x é igual a x quadrado. Eu quero que você mostre que GOF é diferente de FOG. Se você quiser dar um pause no vídeo e tentar ir na casa de você, faça. É importante que você tente. Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar FOG. É a nossa f de g de x. Então qual é o lance? No lugar do x eu coloco g de x. G de x mais 1. No lugar de g de x, eu coloco x quadrado. X quadrado mais 1. Então, o nosso FOG é x quadrado mais 1. Vamos encontrar o GOF agora. O GOF é g de f de x. No lugar do x, eu coloco f de x. Tá? Então, f de x ao quadrado. E quanto é f de x? X mais 1 ao quadrado. Perceba que isso são coisas diferentes. Então, nem sempre as composições vão ser iguais. Às vezes vai, fique esperto com isso. Mas normalmente não. Tudo bem? Tranquilo? E é isso, pessoal. Nos vemos nas próximas aulas.